Muito bem, então, boa noite, Kátia, Mário Domingos, nosso amigo e constante lá de Portugal, Céu Fernandes e essas dezenas de pessoas que chegaram. Pela mesma forma, nós cumprimentamos as pessoas que estão na Rádio Amigo Espírita. Espero que tenha som. O áudio e vídeo têm chegado adequadamente a vocês. Peço que me dê até um retorno. Vamos fazer uma pequena prece. Boa noite, Aline. Ó meu Senhor, meu bom Deus, ajuda-nos nesse propósito que é a divulgação da doutrina espírita. Doutrina essa a qual nos clarifica, nos orienta, nos consola, nos explica de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e em função deste fazer, para onde vamos. Ó meu Senhor, meu bom Deus, e toda a espiritualidade que dá assistência a essa sala de estudos, nós suplicamos que nos intuam e nos inspire através dos espíritos protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos direcione sempre como nós solicitamos ao processo do bem proceder. Que assim seja. Muita luz, meus irmãos. Aline Alencar, Mari Melo, sejam bem-vindos. Kátia também, eu não tinha falado, né? Meus irmãos, então, hoje nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura. É uma oportunidade, uma dádiva oferecida pela Rede Amigo Espírita, que tem por objetivo, tem por bússola, divulgar, instruir, unificar. Quando divulga, instrui, e instruindo, unifica. Falamos sempre que era uma preocupação de Allan Kardec, desde os primórdios, a separação, a não unificação da nossa doutrina. Nós estamos na 58ª introdução. Hoje vamos estudar Código Penal da Vida Futura. São 26 de junho de 2017. Meu nome é Décio e estamos falando aqui praticamente não, do centro do Brasil, muito embora a nossa região, ela é considerada norte, a região norte. E nós temos por hábito, meus irmãos, todo estudo, nós fazermos uma sinopse, um resumo dos estudos anteriores. Falávamos do futuro da alma, Cátia, Deise, Djanira, né? Sejam todas bem-vindas, em nome das quais eu cumprimento as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Amigo Espírita. Então, meus irmãos, nós vimos que a alma, Kardec, de uma certa forma, orientou através dos espíritos que o assistiram, né, os espíritos que o assistiram, que a alma nada mais é do que o espírito encarnado. E o espírito, pela mesma forma, esse nome não foi espiritismo, mediunidade, sim, Kardec. Mas espírito, Kardec, ao ver naqueles movimentos físicos que havia alguma inteligência por detrás daqueles movimentos, e perguntou: quem está aí? Os próprios espíritos
Espírito. Kardec disse, e o que é espírito? Os mesmos responderam, nada mais do que vocês aí na carne. Nós fomos outrora, ou em outra existência, o que você é agora. Então, a palavra espírito foi dita pelos próprios espíritos. Então, toda imperfeição, como toda qualidade, nós vamos prestar contas diante dessas imperfeições. Como seremos, vamos dizer assim, agraciados pela bondade, pela caridade, pelo bem que fizermos ao próximo. Pelo bem que fizermos ao próximo. A completa felicidade prende-se à perfeição, à purificação do espírito. E foi dito, Kardec de forma muito pedagógica, ele disse que a perfeição ou a felicidade por completa seria nos mundos crísticos, nos mundos das divós. Então ele dividiu em 5 mundos. Mundos imperfeitos, que está abaixo do nosso, onde o espírito preocupa substancialmente em alimentar, dormir e fazer sexo. Posteriormente, o mundo de prova e regeneração, onde há ainda mais mal do que bem. E por que há mais mal do que bem? Porque os espíritos malévolos, ou os espíritos com essas tendências, disse a espiritualidade a Kardec, são mais audaciosos, são mais contundentes, eles vão a fundo, né? E os bons espíritos são tímidos, são meigos, são tímidos. Depois o mundo de prova e expiação, esse que nós estamos no limiar, onde há um equilíbrio de força entre o bem e o mal. Então, já no mundo de prova e expiação, a quantidade de espíritos voltado ao bem praticamente é ao mal. Então há um equilíbrio. Mundos felizes, o 4º mundo, ainda não é a felicidade total. No entanto, há ou tem espíritos melhores, espíritos que têm uma formação em termos caritativos, espíritos que fazem o bem, mais do que aqueles que são voltados ao mal. Então, os mundos felizes, há sim uma felicidade. Para combinar com o mundo dadivoso, os mundos crísticos, esse que naturalmente Jesus está, ou seja, há 4,5 bilhões de anos ele estava nesse mundo crístico, né? Evidentemente que hoje pode estar num... Mas para aí, Décio, a espiritualidade falou em 5 mundos, agora você está falando que Jesus, ou Cristo, né? Porque Jesus era o nome, Cristo era a qualidade do mesmo, não foi nos colocado pela espiritualidade superior, responsável pela codificação. Kardec era um espírito superior, é um espírito superior, no entanto, veio antes para promover, para codificar. E o que é codificar? Pegar, tornar em código. A nossa doutrina não foi naturalmente revelada a uma pessoa, foi revelada a várias. Ela pode ser uma revelação humana, porquanto foi revelado a várias pessoas em locais diferentes. No entanto, também pode ser uma revelação divina, porque foi revelada aos espíritos superiores, pelos espíritos superiores. Então, esses mundos crísticos, e nós ainda vamos estagiar, vamos reencarnar, e à medida que evolui esses mundos, naturalmente os espíritos, o espírito também evolui. O espírito evolui e a matéria. Para chegar
nesses mundos dadivosos, praticamente confunde-se o perispírito com o espírito propriamente dito, porquanto somos sabedores que o perispírito é formado por uma matéria quintessenciada, a quinta essência, né, daquele mundo, o qual o espírito está encarnado. Então, há a carne propriamente dita, mas é tão eterizada, é tão tênue, que esse perispírito, este corpo, esta matéria, assemelha muito com o espírito. Então, lá sim, haverá felicidade plena, felicidade total. Então, no momento em que fala que a felicidade não é desse mundo, a felicidade plena, a felicidade total. Porquanto eu posso ser feliz, Kátia On pode ser feliz, né? Kátia Souza, pela mesma forma, nós todos podemos, dentro desta limitação. E só somos infelizes, já estudamos anteriormente, quando afastamos da lei de Deus. E onde está essa lei essa lei de Deus? Ela está íncita dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. Kátia diz, a história dele não está bem contada, na minha opinião. Ele sim foi um ser de luz que fez diferença na era dele. Entendo que Kátia, ou Cati, está referindo-se ao nosso irmão maior, Jesus, o Cristo. Evidentemente que o que nós sabemos do mesmo foi contado pelos seus apóstolos. Eu digo que a Kátia deve estar referindo a Jesus porque está havendo, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos, uma latência, né, de 30, 25 a 35 segundos. Então, aquilo que eu falo, vocês vão ouvir daí 35 segundos. Naturalmente, como o próprio nosso amigo André já teve a oportunidade de falar em estudo anterior até, isso não irá impactar no vídeo que as pessoas verão depois, né? Quero naturalmente falar ou ressaltar da interatividade desses estudos. O que aqui é proibido é não perguntar, sair com dúvidas, né? E todos nós aqui, linearmente falando, tem o mesmo conhecimento. Evidentemente, por eu preparar algum estudo, posso naturalmente, naquele quesito, naquela especificidade, ter um conhecimento maior que você. Mas, a rigor, e de um modo geral, temos todo o mesmo conhecimento. Djanira M. Galhardo. Percebo, deixa eu voltar aqui porque... Djanira. Percebo que temos muitos irmãos portugueses da doutrina. Que maravilha! Eu fico satisfeito com isso, Djanira, até porque Portugal, e você está aí, é um país eminentemente católico, né? Eminentemente católico. Mas o catolicismo é uma boa religião, como todas o são. Na verdade, a rigor, a pessoa não acreditando na reencarnação propriamente dita, o fato dele não acreditar não significa que ele não vai reencarnar. Com certeza reencarnará. Com certeza reencarnará. Muito bem. Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências. Então, pode ser um pequeno defeito, uma imperfeição qualquer. O espírito, ele não será punido porque Deus não pune. Deus dará
a oportunidade, através de múltiplas reencarnações, este espírito refazer dessa tendência malévola. Como, e pela mesma forma, aquele espírito que tem um comportamento dadivoso, um comportamento altruísta, um comportamento que o enleva, naturalmente, ele terá um posicionamento melhor. Mas de que forma dessa? Através da sua própria consciência. Porque já estudamos em estudos anteriores, não é o fato do Espiritismo advogar a presença, a existência de céu e inferno. Sim, pode, e tem até o céu e o inferno, mas esse estado de sofrimento ou de prazer está na nossa consciência. Quando você dá um presente, quando você faz um bem, naturalmente você sente prazer naquilo. E olha, no Natal, ou quando aquela pessoa cara faz ou ganha um presente seu, como você fica satisfeito? Você está no céu. Pelo contrário, quando você pratica um ato que não eleva, um ato que não corrobora, que não colabora com aquela terceira pessoa, com o nosso próximo, você vai sofrer pelo estado consciencial. Você, pensando com os próprios botões em si, diz de si para consigo mesmo: ó meu Deus, ó meu anjo guardião, ó meu espírito protetor, como eu pude fazer isso com aquela pessoa? E, na verdade, foi dito por Jesus, através dos evangelistas, que aquele que mais foi dado, aquele que mais detém conhecimento, mais verdade está íncita, mais será cobrado. É evidente, é evidente. Se outrora aquele guerreiro matava o seu adversário e, após a morte desse adversário, comia o seu coração, o seu fígado para tornar mais forte, hoje nós sabemos que matar, degolar, fazer um ato insano desse, não é aconselhável. Não só à vista do Espiritismo propriamente dito, como em das demais religiões sérias. Então, aliás, na época de Moisés mesmo, está aquele mandamento sagrado lá: não matarás. Porque Moisés, ele tem as leis mosaicas, que é as leis humanas, e as leis divinas. As leis divinas. Dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição. Então, se você sofre, é porque cometeu uma imperfeição. Se a sua alma está em regozijo, está feliz, é naturalmente porque você está gozando um prêmio de um bem feito. Muito embora não existe lugar circunscrito, lugar físico, por exemplo, céu, inferno, o purgatório. Aliás, o purgatório, pode-se dizer que nós estamos no purgatório, nós estamos purgando, nós estamos sofrendo, e esse sofrer depende da pessoa que, de uma certa forma, do mesmo faz parte. Por quê? Porque se muitas vezes determinadas pessoas sofrem, mas sofrem com resignação. Certa feita, uma pessoa disse-me: Décio, eu não gosto muito dessa doutrina espírita de vocês não, porque vocês são espíritas, mas gostam de sofrer. E Jesus disse o seguinte: seja bem-aventurado aqueles que sofrem. Mas não é sofrer, tem que sofrer com resignação. Nós sofremos com resignação
Isso de uma maneira linear e geral. Porquanto nós somos sabedores de uma vida outra, de uma vida ulterior, de uma vida após essa vida. Aliás, nem vida é, né, meus irmãos? Porquanto nós temos uma vida só e várias existências. Como assim, Décio? Uma vida só? Deus, inteligência suprema, criadora de todo mais que existe, causa primeira, causa causal, não casual, nos criou não como espírito, como princípio inteligente, de forma linear, igual, sem conhecimento e de forma, né, linear. Então, seres perfectíveis, destinados à perfeição. Quer queiramos ou não, seremos um dia ainda espíritos. Seremos espíritos perfeitos. Nós seremos espírito perfeito quando estivermos nos mundos dadivosos. Quando estivermos no mundo dadivoso, seremos sim espíritos perfeitos. Veja bem, veja essa tela aí. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos e, portanto, o resultado de uma imperfeição. É o resultado de uma imperfeição, né? Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Ora, veja isso, meus irmãos. E mesmo assim eu falo irmãos, pode haver uma série de pessoas aqui que não são irmãos espíritas, o que não tem problema. Eu acho até extraordinário quando vem em nossa sala pessoas que não têm não praticam a nossa doutrina, não tem problema. Então, sempre eu falo, meus irmãos ou admiradores da doutrina dos espíritos, se nós não praticamos o bem, ou por outra, se eu pratico o mal, naturalmente eu vou sofrer por aquele mal praticado. Ou por outra, se eu deixo de praticar o bem e tenho essa respectiva oportunidade e não o faço, o mal eu pratiquei. Mas para aí, dessa aí você confundiu um pouco. Explique melhor. Eu até falava isso em estudos anteriores. Você, por exemplo, está saindo na rua, viu uma senhora, uma criança, numa situação que estava correndo perigo. Atravessando a rua, por exemplo, você tinha condição de ajudar essa pessoa e não o fez. Em não fazendo, e ela, por exemplo, foi acidentada, foi para uma cadeira de roda ou por outra, veio a óbito, o mal você também praticou. Mas praticar o mal não era concorrer de forma substancial para que ela viesse a óbito ou ficasse aleijada? Sim, também, mas é um mal menos grave, todavia é um mal, você deixou de ajudá-la. Neto, boa noite. O Neto faz a seguinte colaboração. O que o Espiritismo acha do trabalho sexual de Kundalini? Segundo, somente através dele, que não me engano, podemos alcançar a iluminação. Neto, o sexo é uma coisa extraordinária que Deus, a divina providência, nos concedeu para usá-lo de forma adequada, de forma consentânea, de forma que podemos, ou que possamos reproduzir, ou mesmo para a satisfação. Eu não tenho esse conhecimento, do sexo que você referiu no seu questionamento. Mas
é uma coisa criada por Deus e responsável, sobretudo, além da satisfação e do prazer causado, pela reprodução. Nós viemos através de um relacionamento sexual, como também os nossos filhos, enfim, todas as pessoas. Relativamente a atingir a iluminação, eu nunca li nada relativo a isso não, meu irmão. Muito bem. Então, nós vamos verificar aqui, o espírito sofre, vimos aí, né? Pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Então, mais uma vez, vimos que, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não o faço, o mal eu cometi. Ora, a própria lei humana diz que você sabedor de algum processo corruptivo, de algum fato aonde aquela pessoa, aquele próximo, auferiu algum recurso, algum objeto de forma não legal, e você não levar ao conhecimento das autoridades, você, de uma certa forma, é conivente com o crime propriamente dito. E, inclusive, 2 cientistas americanos, relativamente, não dedurar, não alcaguetar, né? Mas a teoria da janela quebrada, o que é isso? Esse cientista diz que em um determinado prédio, isso foi observação científica, disseram que se uma janela do prédio é quebrada por terceiro, o prudente, o sensato, o coerente é consertá-la. Por quê? Se não o fizermos, logo, com 1 semana, 15 dias, as outras começam a quebrar. As pessoas, os meliantes, as pessoas que praticam o mal, em observando que não houve o conserto daquela janela, começa-se a quebrar as demais. Então, na verdade, é rigor quando somos sabedores de um mal, somos sabedores de alguém que faz alguma coisa que nada agrega, que valor nenhum tem, e você tem condição de levar isso à frente, falar com a autoridade específica, no intuito de essas autoridades chegar e obstacular a sequência daqueles crimes. Isso é extraordinário. Olha aí a teoria da janela quebrada. Extraordinário. Olha aí o deixar de ajudar. Olha aí a lei humana da conivência. Porque se você tem conhecimento do mal e não o leva, né? Tem conhecimento e tem condição, não leva as pessoas responsáveis para debelá-lo, você é conivente. Muito bem. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. Né? Então, não terá oportunidade de pagar a segunda vez. Então, somos sabedores que essas existências é uma interface. Neto, Rodrigo, Cate, nós, de uma maneira geral, somos somas de extraordinárias experiências, de experiências milenares.
Décio, por exemplo, está aqui, o neto mesmo, ele é produto de centenas, milhares de existências. Não tem como você retrogradar, não tem como você voltar para trás no seu processo evolutivo. Décio. Quer dizer que o espírito não volta atrás? Não, jamais. Ele vai para frente. Não volta atrás, eu diria, nem para pegar impulso. Sempre para frente. Não, mas ele chegou aqui, ele matou, ele fez isso, ele atuou no vício, ele não fez o bem. Pode, naturalmente, ele ter vindo em outra existência, como um médico, uma pessoa voltada ao bem, um ministro religioso, e nessa, ele ter escolhido ser uma pessoa pobre, um mendigo, uma pessoa que vive aos favores de outrem. Por que isso? Talvez ele precisava controlar o orgulho, ele precisava trabalhar algum ponto do mesmo, uma vez que ele ainda, digamos assim, muito orgulhoso, nariz muito empinado, né, estava todo... E não tratava bem, por exemplo, seus próprios funcionários. Então ele poderia ser um grande céu, né? Ele poderia ser um extraordinário administrador, mas pediu que nessa próxima existência, ou nessa existência atual, ele viesse como um subordinado, e um subordinado na escala hierárquica bem inferior, para ele trabalhar aquele descompasso daquela existência. Porque, na verdade, a rigor, meus irmãos, nós, ao desencarnarmos, a gente entra em contato com o nosso guia protetor, com aquele espírito guardião, com o nosso anjo de guarda, e nós começamos a planejar a outra existência. Nós começamos a planejar a outra existência. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea. As vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições, são expiações das faltas cometidas na presente ou em precedente existência. Então veja bem, meus amigos, esse Código Penal da vida futura foi ditado pelos espíritos superiores a Kardec. Foi ditado pelos espíritos superiores a Kardec. Muito embora as leis humanas são cíclicas, hoje é desta forma, amanhã adequa-se para a forma ideal, e depois de amanhã pode voltar o que era. Por exemplo, anteriormente a pessoa fumava e fumava, eu fui dessa época em que era charmoso, era bom, era até um exibicionismo você fumar. Então, chegou aquela lei municipal, posteriormente tornou-se lei nacional, proibido fumar. Não há uma sala de cinema, numa sala fechada, punha lá, proibido fumar. Depois, já não estava mais escrito proibido fumar, mas tinha aquela tarja de proibição. Hoje, as pessoas não fumaram. Hoje, não existe e, no entanto, ninguém fuma. Porque nós vamos, de uma certa forma, informando-nos e melhorando-nos a cada dia. Mário Domingos faz a seguinte contribuição: Décio, que somos aqui, lá no mundo espiritual vai ser igual. Olha aí que coisa extraordinária. Bingo, ô Mário, bingo. Então, gente, muitas vezes você já foi
em velório, e já viu pessoas, amigas, tudo, olha gente, mas fulano de tal morreu depois de tantos dias na UTI, ele sofreu demais, agora vai descansar porque ele vai viver nos braços de Jesus, nos braços de anjo da guarda, não terá mais sofrimento. Sim, se nós olharmos o sofrimento físico, aquela dor, aquela, né, o degenerar das células, essa dor das células, se ele for uma pessoa assim, mais voltada à parte espiritual, ele não vai tê-la. Caso contrário, sim. Se eu sou orgulhoso, eu serei, após a morte, um orgulhoso. Se eu sou uma pessoa voltada ao vício, eu não tive a oportunidade aqui de melhorar, ao desencarnar, eu vou ficar voltado a esse mundo terra e vampirizando pessoas aqui na própria terra. O que é vampirizar? Quando a pessoa pega o cigarro, ela pega o cigarro, dá aquela tragada ou sorve um gole de bebida alcoólica, ou cheira, ou injeta, aquele vício que tinha aqui, aquele cidadão, aquele espírito que gozava desse mau hábito, vai satisfazer, vai locupletar, vai vampirizar fluidicamente aquele que está voltado ao vício. Muito bem. Eu gostaria de lhes dizer, meus estimados amigos e espíritos de várias, meus jovens espíritos de várias ordens, né? Que, deixa eu verificar aqui. Que debaixo de onde você está assistindo, tem a tela aí, e você pode naturalmente inscrever-se na Rede Amigo Espírita. E quando a gente fala isso, inscrever na Rede Amigo Espírita, você não vai pagar, tá em vermelho, inscreve, você não vai pagar por nada. E qual o benefício? A Rede Amiga. Benefício, em primeiro lugar, você vai receber não só esse vídeo, como todos os vídeos postados pela Rede Amigo Espírita. É bom dizer que é um canal, um dos maiores do mundo, se não o maior canal do mundo, tá? Você vai receber os congressos, você vai receber os fóruns, você vai receber artigos. Ora, então, em termos de divulgação da doutrina dos espíritos, não há nenhum canal no mundo que divulgue tanto. Então, se você tem a oportunidade, inscreva. Neto faz o seguinte questionamento: pode um espírito, ao invés de evoluir ao longo das reencarnações, fazer o contrário, cometer mais e mais erro ao longo destas reencarnações e ficar pior? Neto, Kardec, através dos imortais superiores, fez esse questionamento. Não, o espírito não volta atrás, o espírito não retrograda. Pode, naturalmente, ter uma reencarnação, uma existência num posicionamento social, num posicionamento inferior ao que ele veio no anterior, para, naturalmente, corrigir um erro. Por exemplo, eu fui um déspota, um chefe ruim, uma pessoa que não respeitava os meus subordinados. O que pode ocorrer? Eu planejar para ver numa situação bastante degradante sob a ótica social. Para quê? Não para ficar pior, mas para acertar erros. Porque, em primeiro lugar, dentro da nossa doutrina e falando em salvação, você precisa arrepender-se. O fato de você arrepender, você expia, você começa a sofrer pelo mal cometido. E, em sofrendo pelo mal cometido,
você regenera. Então há o processo da regeneração. Há o processo da regeneração. Muito bem. Então, demos sequência pois. Então vimos que o espírito sofre tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. O nosso amigo Mário falou com propriedade que nada muda. Se você é uma pessoa querida aqui, você o será lá em cima. Se bem que não existe em cima, embaixo. Contudo, é importante que você... isso é metaforicamente falando, né? Em cima, embaixo. Porque, na verdade, a rigor, não existe em cima e embaixo. E até porque a Terra, em sentido de translação, né, ela vira. Então, tem hora que você está de cabeça para baixo, cabeça para cima. Isso aí é um referencial. Em cima, os espíritos superiores, e embaixo, os espíritos mais voltados às sombras, né? Então, não tem. Muito bem, deixa eu ver. Vamos ver essa tela aqui, meus irmãos. Essa tela aqui. O espírito serfa, essa nós vimos, né? A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Ressaltando que Deus não tem uma varinha de condão, um ferrão lá, esse aqui vai sofrer. Portanto, a mesma falta determinar expiações diferentes, conforme as circunstâncias atenuante ou agravante em que for cometida. Ora, veja bem, então, nós demos até um exemplo de um serial killer. Ele matou 34 pessoas. Um Hitler, 19 milhões de pessoas. Será que tem que reencarnar, ser morto por 19 milhões? Não, vai haver um ponto em que ele no umbral não é uma situação física, não é uma localização física, mas é o estado consciencial. Vai haver um momento em que ele vai sentir que ainda precisa evoluir. Aí, os próprios seus mentores, seus anjos de guarda, os espíritos familiares que estão vinculados a ele, como está vinculado a nós, vai conduzir a uma colônia. O que aconteceu com André Luiz. Quantas e quantas vezes Clarencio e sua equipe chegava lá, vamos. Ele não ia. Até que sentiu, depois de 8 anos, que deveria dar sequência ao seu processo evolutivo. Em dando sequência ao seu processo evolutivo, foi levado por Clarencio e as demais pessoas, né? Que coisa boa. Faça como a Cati On. É Cati, né? Eu estou falando Cati. Inscreva-se na Rede Amigo Espírita. Porque tanta coisa, né, gente? A hora que você abre o YouTube, a doutrina espírita que ensina esclarecendo e esclarece ensinando, ou consola. Ela tem por objetivo esclarecer, consolar, orientar. Quando determinado vídeo ou determinado canal tem vários inscritos, o próprio YouTube dá um diferencial a esse mesmo canal. Ou seja, os seus vídeos, as pessoas que dele fazem parte, ele vai ficar mais em evidência. Estamos o quê, nesse caso? Divulgando a doutrina espírita. E, em que pese, eu ainda não vi isso em algum livro, mas, segundo o movimento, ou boa parte do movimento, diz que Emmanuel, através de Chico Xavier, psicografia do nosso extraordinário médium, disse que a maior caridade que possamos ou que podemos fazer a nossa doutrina é divulgá-la. Repito, não vi isso ainda em algum livro.
Matheus Teixeira, como Hitler pode estar preso em Plutão se temos do Brasil espíritos muito piores que Hitler? Décio, é difícil, isso agora Rodrigo, é difícil ter uma conexão ou ouvir o nosso mentor? Veja bem, eu vou responder Matheus. Matheus Teixeira, eu não tenho esse conhecimento. Pode até algum médium ter escrito algum livro que Hitler esteja em Plutão. Relativamente à superioridade de Plutão quanto à Terra, não há também um consenso muito grande. Pela exiguidade, pelo curto tempo da Segunda Guerra Mundial, acredito, dificilmente eu falo em meu nome, e vou falar agora, acredito que ele ainda saiu desse plano Terra. Mas repetimos, não precisa, ato por ato, esses 19 milhões, ser morto por 19 milhões de pessoas. Ele pode fazer um trabalho e resgatar uma série, né, uma série de malefícios que fez. Rodrigo Araújo, Décio, é difícil uma conexão ou ouvir o nosso mentor? Ele, Rodrigo, está constantemente te orientando. Olha, Rodrigo Araújo, sai mais tarde hoje, não passa por aquela rua, e você muitas vezes nem percebe isso e o faz. Quantas e quantas vezes não houve um acidente, quantas e quantas vezes uma situação deveras ruim deixou de acontecer com você, Rodrigo, por você seguir esse mentor. Agora tem certos tipos de mediunidade, certas características, o médio ouvir, o médio ver, o médio sentir, assim, tem certos médios que eles têm dúvidas se estão no plano material ou no plano espiritual. Então, o que ocorre? Ocorre que ele ouve e conversa. Chico, por exemplo, o próprio Divaldo relata quando eles tinham 5, 10 anos, e tem outros médios que também dessa forma portam, que ele estava atendendo lá, não sabia se estava atendendo o encarnado ou desencarnado. Teve de conversar com uma colega, para essa colega falar, olha, que não tiver ninguém, você me dá um sinal. Aí Divaldo começava a atender, ele era atendente num órgão público, e aí ele olhava para a colega, ao lado da colega falava, dava um sinal negativo, então ele sabia que era espírito, né? Isso pode ocorrer? Ocorre. Quantos filhinhos nossos, ou pessoas vinculadas a nós, você viu aquelas crianças que ainda a reencarnação não está efetiva, conforme André Luiz caracteriza que é após os 7 anos, que ela, de uma certa forma, consubstancia, né? Crianças conversando com amiguinhos, criança conversando e a mãe e o pai chegam, meu filho, você está doido, não tem ninguém aí. Devemos ter cuidado. Nós espíritas somos sabedores que isso pode naturalmente ocorrer. Muito bem, Marinalva. Décio, Hitler pode reencarnar como médico para salvar vida? Perfeitamente. Pode para salvar vida. Quantos médicos, quantos profissionais sem fronteiras, né, estão aí na África, estão em países extremamente paupérrimos, pobres mesmo, e salvando vidas, fazendo bem. Ora, acontece que você, num caso desse, você faz ou tem mérito de milhares, de dezenas ou centenas de milhares de mortes, né? Desde que comecei, o Neto faz a seguinte contribuição. Desde que comecei o trabalho espiritual, tenho perdido o prazer de fazer parte de algum círculo de amizade que eu tinha devido às conversas negativas e até mesmo consumo bebida. O que fazer?
eu entendo que você não deve afastar. Até porque, como você tem conhecimento e você observou o que falávamos, né? Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Chico Xavier mesmo, quando tinha 17 anos, seu pai o levou, o pai do Chico e um amigo levou à zona do Meretrício. Naquela época, ter relacionamento sexual é tornar homem. Então, Chico foi lá e eles pensaram, agora o Chico está tendo relacionamento. Tinham umas 5 ou 6 pessoas, mulheres lá. A hora que eles abriram a porta, estava rezando. Eles estavam rezando. E o Chico, né? Eu falo rezando porque Chico tinha uma formação religiosa forte mesmo. Mário Domingos, eu estou até aqui reportando ao Mário Domingos, porque tem pessoas que estão nos ouvindo e não estão aqui vendo no YouTube. Né? Essas quase 50 pessoas que estão aqui no YouTube, tem outras, ou mesmo as centenas de pessoas que vão ver esse vídeo a posterior. Mas Domingo diz, Neto, eu vim a esta encarnação com muita limitação, devidos às encarnações anteriores, que me portei mal. Hoje sofro porque atos de ter cometido de forma errônea, né? Se não tenho conhecido, o Espiritismo não tinha suportado. E é verdade, porque o Espiritismo, ele explica o porquê sofremos. Só o fato de sabermos, temos, não é crermos, porque quem crê, amanhã ou depois, ele descrê. Nós temos certeza de uma vida futura. Então, é diferente de crer. Amanhã ou depois, nós vamos ao mundo espiritual e muitas vezes, ou se não a maioria dos espíritos fala, gente, eu tive tanta oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo, de proceder de forma correta e não fiz. Mas veja bem, Neto, não podemos nos isolar. Você pode, naturalmente, você não bebe, você não fuma, evidentemente que nesses ambientes que esses males ou esses vícios pratica, tem uma quantidade maior de espíritos sugando, vampirizando, mas você pode naturalmente ir frequentar, não digo frequentar, ir ocasionalmente. Como que nós debelamos o mal? Fazendo o bem. Muitas vezes aquele cidadão que está lá, envolvido com aquele vício, injetando, cheirando, talvez é falta de uma palavra amiga, de uma oportunidade de conhecer uma alternativa de vida. Aí chega você, Neto, com esse conhecimento e pode direcioná-lo, ou seja, colocar esse carro aos trilhos novamente, porque até o momento o carro estava fora. Então devemos sim, devemos. E ademais, não devemos ser fundamentalistas. Eu costumo dizer o seguinte, que, quem propaga é outra doutrina, é a doutrina dogmática. Quem propaga felicidade total, ouvir os anjos, fazer isso, fazer aquilo de forma benéfica e viver eternamente ungido pelos espíritos superiores, o espírito, quanto mais superior, mais trabalho tem. E qual é o trabalho? Eu acho e entendo que o trabalho é numa colônia, o trabalho é num umbral. O trabalho aqui é um umbral. Nós estamos trabalhando em termos de desenvolvimento. Ora, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a caridade, eu desencarnei. Lá em cima, eu vou necessariamente praticar e fazer a caridade também. Porque só através do trabalho que somos ou que seremos felizes, né? Cíntia diz, Décio, quando você tem vontade de beber bebida alcoólica, você está sendo induzido por um espírito? Quase sempre, Cíntia, quase sempre é. Porque
o seu espírito, aliás, você não tem um espírito. Existe o espírito Cíntia. Você bebe porque você tem necessidade, ou você acha e sente prazer nisso. Ora, aqueles obsessores, aqueles espíritos que estão no mesmo viés, no mesmo nível, se comprazem em você beber. E muitas vezes você não está bebendo, ele chegou lá, vamos, te incentiva, te intui, te inspira, né? E acaba muitas vezes você fazendo isso, não só para satisfazer aquele desejo íntimo e espiritual, como proporcionar fluidicamente essa satisfação àquele outro. Deixa eu olhar aqui. Paulo, os 8 anos, o Paulo diz o seguinte aqui. Desceu a tela, deixa eu subir a tela um pouquinho aqui. Eu tenho envolvimento, essa aqui foi do nosso amigo Mário Domingos, Mateus, Marinalva, Marinalva de Mello. Eu me afastei, as pessoas foi que se afastaram de mim, por não mais sentir vontade de beber. Então, você estava, né, Marinalva, em outra diapasão, em outro meio. Ora, se nós, dentro de uma reunião mediúnica, vamos conversar abobrinha, vamos falar de coisa que efetivamente não agrega bem nenhum, naturalmente vamos atrair para aquela reunião pessoas, aliás, espíritos afins, né? Espírito que se completa com aquele pensamento ou ação nossa. Muito bem. Vejamos essa seguinte tela. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo. Olha aí o caso de Hitler. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Até aqui. Então, os nossos estudos lá, quando falávamos de alma futura, estudamos até essa parte, muito embora não detalhada, falávamos em termos de uma sinopse, né? Falávamos em termos de uma sinopse. Então, toda falta terá uma punição, mas essa punição não é uma punição assim como um Deus mosaico. É por eu afastar das leis de Deus, eu sofrer essas penalidades. Pois bem, vamos aqui. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Veja aí que não vamos ter um castigo eterno por termos cometido isso ou aquilo mais severamente e deixado o próximo numa situação difícil. Por isso não vamos para o inferno físico. É um estado consciencial. E Deus, a divina providência, em sua alternativa melhor, dá-nos a oportunidade de repararmos esse mal. Por isso que quando Mário Domingos disse que aqui está sofrendo e todos nós estamos sofrendo, é dado as injunções, é dado os malefícios, é dado a falta de caridade que nós não fizemos, deixamos de fazer.
Porque nem todos os sofrimentos que temos agora é relativo à reencarnação, vida transata, existências passadas. Não, pode ser erro praticado aqui mesmo. O interessante e bom é que não fica um castigo sem reparação como um benefício que sofremos o mérito ou sofremos as benesses por ter praticado. Décio, mas eu sou tão bom. Aquele benefício, aquele regozijo, aquela assistência divina pode naturalmente vir, não para você propriamente dito, mas vem para uma esposa, para um filho, para um neto. Pode. Uma pessoa que você gosta. Que maravilha, Mário. Eu fico satisfeito com isso. Na verdade, né, aqui na Rede Amigo Espírita tem pessoas extraordinárias, mas muito mesmo. Painel, deixa eu ver aqui, eu me perdi aqui. Então, e na verdade, por isso que a gente pede, a gente solicita, a gente exorta as pessoas se inscreverem na Rede Amigo Espírita. Porque, repetimos, é um canal de extraordinária divulgação. É um canal que divulga, e divulgando instrui, e instruir unifica. Porque, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos, como está desunificada esse movimento nosso, o movimento espírita. E atualmente tem um grande percentual do nosso movimento que está assim voltada à parte mercantil. A parte mercantil, mercadejando a doutrina através de livro, através de psicografia, através de seminário, vendo a parte mercantil propriamente dita. Infelizmente, existem muitas pessoas, mas as pessoas do movimento que são voltadas a uma divulgação, a uma evangelização, ao espiritismo, vamos dizer assim, primitivo, são mais. Kardec já era preocupado com isso desde os primórdios. Maravilha. Então, damos sequência. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem, obrigarem mesmo o termo da provação, acreditando-a eterna, como eterno lhes parece, deve ser um tal castigo. Ora, gente, então, na verdade, Deus, em sua beleza, em sua bondade, Ele dá a oportunidade de você regenerar, de você reencarnar para, de uma certa forma, debelar esses males, né? Você, na condição de pai, você muitas vezes, ou quase sempre, o filho errou, o pai ou a mãe, o filho errou, você dá nova oportunidade. Ora, então fica parecendo que o pai terráqueo, a mãe no orbe terra, portando-se com amor, com resignação, perdoando o filho, perdoando aquela pessoa que lhe é cara, mas está sendo melhor do que esse Deus castigador. Não, tem que ir para o inferno, tem que ir para o céu. Você já pensou você no céu, na área divina, gozando de todas as benesses, e ver aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que lhe diz tanto,
Ora, gente, fica por demais, você vai ficar por demais chateado. Você vai ficar, olha como, o que eu posso fazer? E muitas vezes lá está dizendo que você não pode fazer nada. Não tem como ser feito coisa nenhuma. Muito bem, deixa eu ver aqui a área de texto. A nossa área de texto aqui. Muito bem. Décio, acontece, diz Mário Domingos, acontece que falta de humildade de parte de alguém, espiritismo é sério, não fanatismo. Estamos, infelizmente, Mário Domingos, no nosso meio, muito espírita fundamentalista, muito espírita que conversa baixinho, muito espírita, não é assim, meu irmão, o nosso grande mestre Alamar, ele batia muito nisso. Você, um santo na casa espírita, chega em casa, falta só dar coice, senta, deita, vai, né? É um brutamonte com a esposa é um brutamonte com o filho, e assim sucessivamente. Infelizmente temos. O nosso amigo Mário responde a Marinalva. Então, meus irmãos, vamos agora. Tem mais alguma parte desse estudo do Código Penal da Vida Futura. Vamos precisar, não de outra aula, de outro encontro para terminar. Dois estudos foram sobre o futuro da alma. E 2 estudos serão sobre o Código Penal da Vida Futura, né? Que é o Código Divino. Muito bem. Então, vamos fazer aqueles que pegaram, deixaram um copo com água aí no cômodo, vamos fazer uma pequena oração solicitando os nossos espíritos mentores, sobretudo, repetimos, Chico Xavier e Maria Santíssima e os demais espíritos que estão aqui nos assessorando, nos dando sustentação, que fluidifique essa água. E você, mestre irmão maior Jesus, dá-nos força, coragem, saúde para prosseguirmos nessa missão. Fluidifique essa água, colocando bálsamos, regularizadores e debeladores das doenças, sobretudo as doenças espirituais. Você, se não pegou, não tem problema. Pegue a água na geladeira, eleve o pensamento. Você está energizado, está fluidificado, uma vez que aqui tem uma série de espíritos. Somos sabedores que não há distância para os espíritos moverem daqui, move-se superior à velocidade da luz. Foi dito que os mesmos movem a velocidade da luz, porquanto é a coisa mais veloz que sabemos aqui nesse mundo. Então, beba sua água com fé, tenha fé e, pela mesma forma, aquele que beber ou que bebê-la vai receber os benefícios conforme o seu merecimento, conforme aquilo que a divina providência designou. Então, muita luz e paz, beba com fé. Meus irmãos, eu amo a doutrina espírita e amo, sobretudo, essas dezenas e logo, logo centenas de pessoas que estarão vendo esse vídeo. Obrigado com toda sinceridade aos 2 planos da existência. Os espíritos encarnados, sobretudo, que estão aqui, que motivam, que dão a força para nós prosseguirmos esse trabalho, e os espíritos do plano espiritual. E diria mais a terceira categoria,
os internautas ou esses espíritos que verão esse vídeo a posterior. Amo a doutrina espírita e amo essas 3 qualidades de espírito. Muita luz e muita paz. Abraço e um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom. Paz.